apenas 3 inscritos, né? A primeira pessoa é o senhor Silvio Zanetti. Está ligado, não é? Silvio Zanetti. Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu gostaria de falar sobre o nosso zoneamento, né? Que você apresentou já algumas coisas, que aqui em Betel será a zona residencial, né? E também a zona... Um pouco mais para cá. A zona residencial, né? Zona residencial 3, né? Você mostrou 2. Isso, e zona de uso misto. Eu moro num sítio ali, perto da... Aqui para cima, perto da capelinha ali. Então vai ser zona mista, é isso? Parece que está sendo proposto, né? Agora, o que eu gostaria que vocês dessem uma boa atenção seria no fato de que a nossa área é um pouco isolada da cidade. Isso. Então, nós temos que ter um acesso melhor na cidade sem ter que passar aqui pela rodovia, né? É isso que eu gostaria que vocês dessem uma atenção especial para nós, porque a SP332 tem nos isolado um pouco do centro da cidade. Tanto nós aqui nessa região, também o pessoal dos condomínios também tem essa dificuldade, ok? Muito obrigado. Já vou respondê-lo. Nossa, ficou alto. Já vou respondê-lo. Primeiro ponto, o zoneamento ainda não está definido, né? A gente estava discutindo, o que eu apresentei aqui, que a região de Betel está na ZR2, e aí a gente tem uma zona mista que faz a transição. Não sei onde está o seu terreno, então não vou conseguir te falar se ele está numa ZR2 ou numa zona de uso misto. Esse material está sendo discutido, então a gente ainda está trabalhando, está fazendo o delineamento dessas zonas, e tudo que se refere a trânsito está sendo amplamente debatido lá no plano de mobilidade. São temas que são muito similares, são muito... Até por isso é interessante eles estarem sendo feitos juntos. A prefeitura está super debatendo sobre isso, né? Então, tudo que está sendo discutido lá está sendo discutido aqui, só que são espaços de discussões diferentes, né? Aqui a gente está olhando mais para o uso e ocupação, não que não tenha importância do acesso, mas aí, essa região aqui precisa de um acesso, então vamos discutir lá no plano de mobilidade como que vai se dar esse acesso. E pode ter, assim, quase certeza que vai estar sendo previsto melhorias para essa região, né? Sim, isso está sendo registrado e vai ser disponibilizado. Obrigada. Senhor Rogério Nunes Borges. Boa noite. Meu nome é Rogério Nunes Borges, o pessoal me conhece por Rogério Nuber. Eu sou conselheiro do meio ambiente aqui na cidade. Seu nome, por favor? Lauana. Lauana, eu queria saber da população quantas pessoas tiveram acesso à proposta de revisão do plano diretor que está no site da cidade. Positivo. Então, quinta-feira, dia 20, final da tarde. Essa é uma coisa que eu gostaria de pedir para a equipe que está organizando o plano diretor, que quando for colocar a proposta da minuta, que seja colocada com um prazo mais ágil para que a gente possa poder debater. Nós temos um documento de 46 páginas que faz a leitura de um documento de 216 páginas, que é o relatório que eu li de ponta a ponta, tem muitas perguntas, muitos questionamentos, e que a gente precisava de tempo para poder se reunir, os amigos, os conhecidos, as pessoas que debatem os assuntos na cidade, para a gente poder vir aqui e participar realmente de forma efetiva. Então, eu gostaria que para a próxima, vocês consigam pelo menos deixar aí uns 15, 20 dias de prazo entre a publicação
e a realização da audiência pública para que a gente possa fazer as perguntas coerentes e condizentes com o assunto. Eu não vou fazer a leitura de tudo o que está aqui, mas eu aconselho até a população a ler os problemas, porque muita boa parte dos problemas que vocês fizeram um trabalho excelente na levantação de dados, a parte das forças que vocês apresentaram, o baixo índice tem algumas coisas das quais eu discordo que eu preciso que a gente avalie. Vocês citam que a cidade tem um baixo índice de vulnerabilidade social e um grau de equilíbrio e equidade econômica relativamente maior do que as cidades da região. Essa é uma visão superficial da nossa cidade. A cidade tem problemas sociais gritantes, a cidade tem uma população carente muito bem importante e que, infelizmente, a arrecadação, ou felizmente, a arrecadação da nossa cidade traz uma visão meio ufânica do que vem acontecendo, mas que não representa a realidade real do município. Desculpem a cacofonia. Vocês citam, por exemplo, e foi uma das coisas que eu sugeri na audiência pública inicial, fazermos um comparativo desse plano diretor atual proposto com o plano diretor passado. E uma das propostas que se vingam em quase todos os planos diretor são as questões referentes principalmente à IPTU. Aqui já vinha sendo falado com relação ao IPTU progressivo e tantas outras coisas. E foi uma sugestão minha também na audiência pública inicial de que o Código Tributário da cidade fosse debatido com a população. E, infelizmente, a administração, no dia 27 do mês passado, mandou para a Câmara, 27 do mês passado, não, desse mês, mandou para a Câmara Municipal o Código Tributário com um aumento de 25% no IPTU da cidade, um aumento de 543% no IPU da cidade, e isso não foi debatido com a nossa população. Não foi, nesse novo Código Tributário, não foi previsto o imposto progressivo e tantas outras situações. Foram tirados diversos benefícios e isenções. Faltou muito, eu acredito que faltou um cuidado com relação a essa questão, a questão dos impostos. Com relação à regulamentação, boa parte, quando você fala da falta de sincronicidade, precisa deixar claro que muitas das regulamentações não precisam ser feitas via leis, elas podem ser feitas via decretos e normativos. Não, nem toda regulamentação precisa estar especificamente dentro de uma lei ou de se fazer uma lei nova para que seja especificado como ela precisa ser aplicada. Com relação à tendência de crescimento do município, eu acredito que os dados de vocês estão desatualizados. Vocês estão prevendo um crescimento de 1,38% para os próximos 10 anos, mas nós que estamos aqui na cidade, em 1980, nós tínhamos 25 mil habitantes. Em 2000, nós tínhamos aproximadamente 50 mil. Em 2020, nós estamos batendo aqui os 110 mil. Se nós botarmos isso num gráfico, a cada 20 anos, a cidade vem dobrando a população. Nessa projeção, nos próximos 10 anos, nos próximos 20 anos, nós estaremos com mais de 200 mil habitantes e provavelmente batendo 150, 160 mil nos próximos 10 anos, o que daria quase 60% de crescimento populacional. E isso é um fato porque eu, como conselheiro de meio ambiente, somente nos últimos 2 anos foram aprovados loteamentos na cidade que vão trazer uma população de mais de 25 mil habitantes para o município, de condomínios que devem ser implantados nos próximos 3 a 5 anos. E aí vem um comentário que você fez no meio dessa papelada toda, com relação à falta dos equipamentos. Realmente, eu acredito que precisamos deixar também nesse plano diretor a vinculação de que as mitigações e compensações vinculadas a esse plano diretor, que precisa ser feito através da revisão da Lei 2874, que é a do EIVE,
que também é citada em diversos momentos nesse documento, precisam realmente ser revistos, precisa ser muito bem definido, porque nós estamos tendo empreendimentos sendo instalados no município a troco de pracinha, de equipamento de pracinha, sendo que nós temos faltando creche, faltando escola, faltando posto de saúde e diversas outras situações. É muita coisa para falar em pouco tempo, gente, eu não vou conseguir falar tudo. Uma outra questão, eu gostaria de sugerir para vocês, eu até falei com o Jorge, vocês estão colocando a única forma da gente fazer qualquer sugestão, ou aqui, através pessoalmente da voz, ou através de um papel aqui agora. Não tem, é humanamente impossível falar sobre tudo o que está sendo discutido. Minha sugestão seria que vocês deixassem um e-mail para que a gente possa mandar. Sim, mas que isso seja falado e realmente colocado. Olha, até o dia tal pode ser protocolado tais sugestões, para que fique realmente uma questão da gente ter tempo hábil de analisar e fazer as sugestões. Eu não vou falar sobre tudo, eu acho que o mais importante que precisa ser falado, quando você fala na questão das macro-regiões, eu estou muito preocupado com a forma como está sendo analisado o crescimento da cidade. Naquela questão da... Não sei se você poderia voltar naquele que tem a ESTRE e a mineração. Qualquer um dos dois. A questão... Nós temos a ESTRE e temos a parte da mineração. Na parte próxima da ESTRE, tinha uma diretriz antiga do município de que aquela região fosse uma região que nós tínhamos antigamente de uso misto, diversificando com terrenos de 1.000 a 5.000 metros, para não trazermos grandes indústrias, mas trazermos pequenos negócios, pequenas indústrias, justamente porque nós temos um acesso que sai por Sumaré, chegando na Anhanguera, que poderia descarregar, e aí eu tenho que misturar o assunto da mobilidade urbana do município, porque eu também estou acompanhando lá, iria desafogar todo o acesso que nós temos pela José Lozano Araújo, que vai ficar sobrecarregado ainda com o trânsito que vai estar vindo da ponte e de uma projeção que está vindo de Cosmópolis, que também vai cair ali e vai afogar todo mundo ali. Aquela região de próximo a Estre, nós temos restrições por causa do lixão. Quem mora ali perto sabe, eu tenho casa ali no Monte Alegre. O dia que o vento está para o lado errado, você não consegue nem almoçar. Então, aquilo ali era para ser já tinha uma pré-determinação de que aquilo ali seria uma área de uso misto. A prefeitura meteu já 2 condomínios aprovados ali naquela região, um condomínio do lado de uma transportadora, ou seja, na hora que um caminhão der ré de madrugada, quem vai embora não vai ser o morador, quem vai acabar indo embora é a indústria. E quando vocês colocam toda essa área como área urbana, centralizando a indústria somente na área próxima à refinaria, na minha opinião, vocês estão contradizendo até mesmo o próprio relatório de vocês. Um dos problemas que foi colocado, que é a falta de diversificação da arrecadação da cidade, na hora que você centraliza e potencializa a parte industrial apenas perto da refinaria, você está limitando o tipo de indústria que está vindo para a cidade. Por questão de contaminação, questão de poluição e tantas outras coisas. Nós temos área nessa região que podem ser aproveitadas para indústrias e pequenas indústrias. Nós temos a área, não a área da Mata Santa Genebra, mas nós temos uma área atrás do cemitério ali, que pode ser utilizado para pequenas indústrias também, para diversificação de empregos do município, para que venham indústrias diferentes, porque nós temos uma reforma tributária que vai mudar e impactar a nossa arrecadação de forma muito grande, e que, se nós não diversificarmos a arrecadação do município, nós vamos estar condenando a nossa cidade. Então, eu gostaria de deixar esse recado, ou as outras informações que eu gostaria de passar, eu vou mandar via protocolo, e fica esse o meu recado. Obrigada. Eu vou responder, não vou, talvez eu não responda tudo, mas alguns pontos que você trouxe.
Essa parte de forças, fraquezas que está no relatório, ela está muito baseada no diagnóstico que a gente elaborou. Então, toda a parte de vulnerabilidade social, de previsão de crescimento da população, isso a gente está usando como base a Fundação SEAD, que é um órgão do Estado de São Paulo que traz informações sobre essas questões. Então, tem um índice paulista de vulnerabilidade social, que faz análise por setor censitário e que nos dá essa informação da baixa vulnerabilidade. E aí pode até ser que tenham casos realmente específicos, mas que aí deverão ser tratados por políticas específicas. De maneira geral, esse é o cenário que o IPVS, que é esse índice, nos dá. Em segundo lugar, a gente tem também essa questão de projeção da população também pela Fundação SEAD. Essa projeção, ela considera um cenário uma metodologia que o próprio SEAD elabora. Isso nos dá mais como uma referência, como um norte do que isso realmente vai acontecer, porque pode ser que o município venha uma empresa maior, que demande muitos funcionários, ou que venha um shopping center para a região, que também demande um monte de trabalhadores, e aí vai ter um boom de ocupação. Então, é mais para a gente entender que o município tem uma expansão, e é uma expansão demográfica, e é uma expansão demográfica muito maior que a região. Aí o número a gente pode até discutir se é 1,38 ao ano, se é 2. O que a gente está adotando é uma informação oficial, não é nada inventada. Então, esses são os 2 pontos que você trouxe. Do zoneamento, o que eu posso te falar? A ideia da gente criar uma macrozona de desenvolvimento industrial, né, que a gente chamou de MDI, é para empresas grandes, é para Replan e empresas que têm 8, né? Tanto é que essa região aqui, se eu não me engano, é 8.000 o tamanho do lote mínimo. Então, são empresas grandes. As empresas, indústrias menores, elas vão ser contempladas pela proposta através da Zona de Desenvolvimento Industrial 3, que é menor, que não está dentro da ZDI, não está dentro da macrozona de desenvolvimento industrial. E, além disso, a gente está criando uma zona de uso misto. Tanto na região ali que você comentou, da Estre, no entorno, tá como zona de uso misto. Aí, obviamente, a gente tem que discutir o que é essa zona de uso misto, mas isso que você trouxe está contemplado aqui, e as questões das indústrias, da diversificação, também está contemplado a partir do momento que a gente prevê, para além da MDI, da macrozona industrial, usos diversificados da indústria para pequeno porte, para um porte talvez pequeno a médio, e aqui seria médio a grande. Até pelo impacto que a Replan e as empresas do Cascata ali geram no território, porque são grandes glebas, grandes lotes. Tá? Então é isso. Próxima pessoa é a doutora Fernanda Elias. Boa noite, tudo bem? Boa noite a todos. Eu sou a Fernanda, promotora de justiça aqui de Paulínia, de Habitação e Urbanismo, Meio Ambiente e Saúde Pública. Eu vou aproveitar o ensejo do que o Rogério acabou de falar em relação à expansão urbana, que é um dado que a gente tem do próprio município, de que nos últimos 4 anos foram aprovados pelo município 61 empreendimentos residenciais, que correspondem a mais de 17.700 lotes unidades. Então, esse é um dado que vem da própria Prefeitura de Paulínia, do próprio município, referente à expansão, especificamente aos empreendimentos residenciais, aos condomínios e loteamentos, e a quantidade de lotes e unidades previstas, porque já estão aprovados. Então, nós temos aí uma projeção de ocupação de mais de 17.700 lotes e unidades no município de Paulínia, que, como vocês já apresentaram no levantamento, tem pouco mais de 114 mil habitantes. Então, essa é uma projeção que eu considero bastante significativa e de crescimento populacional em relação ao município de Paulínia. Fico feliz em ver a questão da zona de transição da zona industrial para residencial,
porque é um problema antigo na cidade. As pessoas que já moram próximos a indústrias ou aterro ou a zona de mineração, especificamente a empresa Galvani de mineração, já sofrem muito com a questão da poluição. Eu não sei se vocês têm contato com o órgão ambiental da cidade, a CETESB tem uma unidade aqui em Paulínia. Talvez fosse interessante solicitar a eles o mapeamento da contaminação do solo no município, para, inclusive, verificar a possibilidade dos empreendimentos ou até mesmo do tipo de uso ao redor desses locais de contaminação do solo. E também o mapeamento da contaminação do ar, porque também, como foi falado aqui, ela causa bastante incômodo à população. E as pessoas que já viviam ou passarão a viver próximos a esses empreendimentos, elas sofrem com esse tipo de poluição, principalmente a poluição do ar, que é a primeira perceptível, né? O extrapolamento aí desses odores das zonas industriais para onde estão as residências, e, sem saber, algumas sofrem com a contaminação do solo e das águas pela captação de água em locais em que há contaminação. Isso já aconteceu em Paulínia, isso são casos mais notório impossível, e que merece muita atenção do município, especial no ordenamento do solo, de como isso vai ser ocupado, nessa atenção à sua população, porque as pessoas definitivamente não merecem e têm o direito de viver de uma forma sadia dentro do município, que a sua cidade tutele essa ordenação urbana a fim de evitar esse tipo de situação. Porque se trata de saúde pública, de saúde dessa população, não é apenas um mero incômodo, é uma questão realmente grave de saúde. O município, ele há décadas abriga as indústrias, elas vieram, nós temos as indústrias, mas, consequentemente, veio a população ao seu redor, e esse crescimento foi, sim, desordenado em relação a essas pessoas que se aproximaram desses locais de indústria, do aterro e de mineração. A questão da vulnerabilidade social também é sempre presente, onde a riqueza, a pobreza, não existe um local, não existe o oásis da riqueza e a pobreza está, sim, marginalizada, mas ela existe e ela tem que ser atendida. Então, ao mesmo tempo em que é possível o crescimento através de condomínios e loteamentos residenciais para a população de socioeconômica de impacto médio e alto, há também, consequentemente, uma população vulnerável que também precisa ser atendida, precisa ser olhada, precisa ser vista e, consequentemente, ter todos os serviços e equipamentos ao seu dispor. É isso que eu gostaria de colocar especificamente. É muito bom ter a revisão do plano diretor da comarca de Paulínia, feito também por uma fundação e instituto renomado como vocês, mas é fundamental a participação popular. Eu sinto não ver mais pessoas. Eu acho que as pessoas precisam participar, precisam ter essa consciência, precisam ter a voz para dizer quais são as suas necessidades, porque nós, enquanto profissionais, a gente sabe de ouvir dizer, mas quem sabe de viver sabe muito melhor do que nós para dizer o que seria necessário, o que seria ideal, o que está faltando, o que tem que acontecer. Eu agradeço a oportunidade. Obrigada. Obrigado. Senhor Walter Rocha de Oliveira. Gente, se alguém não assinou a lista de presença, pode me chamar, tá? Boa noite a todos. Primeiro, eu tenho um pouco de dificuldade de entender, embora vi que a análise de SWOT aqui é muito presente na situação técnica. Eu não vi gente da prefeitura, das secretarias que envolvem esse tipo de relacionamento e desenvolvimento, né? 16 anos, uma coisa projetada para 10. Como seria a nossa cidade daqui a 10 anos? Não estou vendo, assim, vocês estão na frente do negócio, foram contratados para isso, estão desenvolvendo isso para apresentar para a prefeitura e a prefeitura fazer a situação junto com o seu secretário, junto com todo o corpo dela,
à sociedade. E ela vive um pouco mais do que vocês a realidade do nosso município. Então, eu sinto um pouco da falta da presença, talvez, possa ser que tenha alguém aí, mas... e também do fragmentação, né, de estar colocando um ponto aqui, depois outro ponto, isso acho que também prejudica o entendimento da sociedade, né? A gente está falando aqui de audiência, geralmente eu vejo audiência quando está prestes a acontecer. E, pelo jeito aqui, como você falou, está se construindo algo, está se desenvolvendo algo para chegar na grandeza e para apresentar para a sociedade. Esse é o meu entendimento. Pode ser que eu esteja errado sobre isso. Em Betel, aqui, a gente tem pouca situação de... em relação às questões da cidade, que tem em todos os lugares. Aqui a gente tem pouco, porque a maioria são condomínios que tem aqui. O condomínio, eu acredito que ele amortiza os gastos públicos, porque as pessoas lá no condomínio, elas que pagam geralmente o asfalto, pagam a retirada de lixo, pagam todas as outras situações, mas que eu não vejo que a população que mora em torno, já num bairro aberto, por exemplo, tem o benefício dessa economia que se traz esse condomínio. Nós temos muitas áreas aparentemente apresenta como rural aqui, que tem plantios de abacate e outras verduras e outras coisas que estão se tornando condomínios ou nessas áreas, ou são de poucas pessoas. São alguém que é dono da maior concentração de terra. E eu não sei se essas terras vão deixar de ser rurais, como apresentam, não sei nem se é do INCRA, e passa a ser do município. E, geralmente, o plano diretor ele teria que ter um propósito de adensamento, onde que a gente vai desenvolver. Não falando do transporte, que não está sendo citado aqui, mas a gente vê aqui que a gente tem baixa situação de transporte. Tem lugares que nem é atendido em 2 horas, aqui no bairro. Você não tem essa acessibilidade para a mobilidade urbana. E tem 5 saídas, sendo só 2 que passam por baixo da ponte, uma, e as outras são todas inseguras para você sair daqui. Como você disse na sua apresentação, parece que Betel nem pertence a Paulínia, pertence a Campinas. Já era Campinas, né? Mas ela se tornou Paulínia. E se ficou num limbo aí, e que a gente não vê, de fato, assim, nessa região, você falando, qual é a mudança dessa região, né? Porque a gente sofre, como a doutora aqui colocou, com a situação da Iara, e não mais da Galvânia, outra empresa que está aqui no local, com alto índice de cheiro, de barulho, enfim. E aqui a maioria das empresas são químicas ainda. Eu não sei qual que é o tratamento que vocês estão fazendo, porque existem diversas indústrias, mas a indústria química ela tem algo a mais, né? Então, por isso estou citando a questão do meio, da situação da doença, caso Shell, caso não sei o quê, que está se liberando condomínios, construções, etc., dentro dessas áreas, que colocam uma placa lá, liberado, mas não sabe nem para onde foi a terra, que fim deu tudo isso, se o solo realmente está legal, não sei. Mas tem aí os órgãos competentes e diz que está ok, CETESB, etc. Quando você liga para eles, eles nunca estão ativos a vir ajudar também a gente aqui. São diversas reclamações, diversas situações junto à prefeitura, então eu acho muito interessante a sociedade civil. O conselho, eu acho que se o conselho não tiver, da sociedade civil, não tiver amplamente, aí a promotora podia até reforçar esse tipo de situação, amplamente participando do processo, porque a gente até que não tem tempo, consegue dar uma pincelada nisso aqui, mas os conselheiros, as pessoas que ativos ao negócio, eles conseguem explorar melhor, colocar aí que estão querendo transformar a nossa região rural em urbana para ganhar mais, fazer mais imposto, trazer mais situação, enfim, aumentar os valores, que é um atrativo até para essa cidade, que muita gente veio morar aqui, seria até passar essa situação de contaminantes, cheiro, etc., mas tem um IPTU baixo. E hoje já não, né, já passa, já com essas outras diretrizes aqui, já começa a se ver uma nova visão para isso. Pode ser que eu esteja errado no que eu estou analisando, mas como eu não tenho conhecimento pleno ainda sobre o negócio, a gente teria que chegar nesse nível. Quando você foi indagado por algumas coisas, parece que a sua apresentação se tornou um pouco melhor, que você deu justificativa, e aí a gente começou a
a olhar melhor a situação. Então, por isso talvez faltaria mesmo tempo, faltaria um estudo da gente também sobre o que está sendo redigido, uma participação maior da sociedade sobre isso. A gente não tem muito tempo, mas espero que a nossa cidade, que desde 10 anos, esteja à altura da sua fundação. E que você cobre também dentro do cobre, não sei se você pode cobrar, mas que passe uma orientação básica e positiva para a prefeitura. E que isso possa se tornar lei também. Porque, às vezes, você faz isso daqui para contemplar algum projeto, algum pedido para o governo federal de recurso, porque não fez, ficou atrasado, deixou de fazer, perdeu o recurso para planejar algo, a cidade, o Ministério da Cidade não vai deixar liberar, então precisa fazer, e vai fazer a toque de caixa para poder dizer, eu fiz. Mas eu acho que aí a gente poderia estar pensando mais sobre isso daí para fazer bem feito, não fazer por fazer. Né? Acho que são coisas que, assim, momentaneamente, que eu tenho para dizer sobre isso. Obrigado pela sua atenção. Obrigada. Bom, vamos lá. Vou ver se também eu consigo aí responder o que você trouxe. Na verdade, justamente a audiência pública, ela teria como intuito apresentar a versão final, mas se a gente apresentasse uma versão final, a gente também iria escutar. Mas a gente não vai debater o processo, a construção, e é isso que a gente está fazendo aqui. A gente veio apresentar um plano diretor e veio apresentar uma primeira diretriz de zoneamento, que está sendo debatida. O plano diretor, a gente entende que boa parte dele está consolidado, tem até um relatório que está disponível, né, no site para vocês analisarem, e aí o tempo de análise é de acordo com as propostas, né? A gente vai ter uma audiência pública prevista em dezembro, então a gente espera que até lá a gente divulgue também a lei de uso e ocupação para vocês terem acesso e conseguirem em dezembro. Não. Esse ano é os dois. Alterou, esse ano vai fazer os dois. E aí, isso com relação à lei de uso e ocupação, então também a gente vai apresentar a proposta para a audiência pública de dezembro. Com relação ao que o senhor trouxe do urbano, rural, na verdade, talvez não ficou claro na minha fala, mas hoje o município já é inteiro urbano, ele não tem perímetro urbano. Isso já é, hoje, uma realidade. A gente não está fazendo nenhuma alteração nesse sentido. O que acontece? Se a pessoa tem um uso que é agrícola, comprovadamente agrícola, ela vai continuar pagando o ITR dela, nada vai ser desapropriado, nada vai ser forçado à alteração. Isso vai continuar acontecendo como é hoje. O que a gente está fazendo é só atualizando as regras de macrozoneamento e de zoneamento do município. Então, o uso rural, o uso urbano, né, já é o que tem hoje, né? O que a gente não tá fazendo nenhum tipo de alteração nesse sentido. E que é urbano. Não. Então, mas isso vai continuar acontecendo. Se a gente olhar, vamos olhar o zoneamento hoje aqui, de 2016. O município inteiro é urbano. A mesma coisa está acontecendo aqui. A gente não está fazendo nenhuma alteração. O município não tem perímetro urbano. Isso caiu em 2000 e... Não tem perímetro urbano. Não tem o perímetro urbano com áreas para fora. É tudo urbano. Isso caiu em 2016. 2010 isso caiu. O perímetro urbano. Que aí o perímetro urbano ia definir essa área urbana, essa área para fora é rural. O município inteiro, desde 2010, é urbano. E aí, os usos, ele é urbano em que sentido? Pode ocupações urbanas. E aí, se o uso vai ser rural, industrial, residencial, comércio, serviço, é a lei de uso e ocupação que vai definir isso, que vai estabelecer. Vamos estabelecer que, por exemplo, na ZR2 é uma coisa que a gente está discutindo, né? Um ponto que a gente está discutindo. Na região do Betel pode usos urbanos, rurais, perdão, nessa região, por exemplo. Então é isso que a gente está discutindo nesse momento, junto com a prefeitura, definindo esses usos que são permitidos ou não. Mas essa questão do urbano e do rural, isso já está igual o que está estabelecido desde 2010. Tá bom?
E o último inscrito é o senhor Antônio Castro. Boa noite a todos. Eu sou Antônio Castro, eu sou conselheiro de saúde. E, falando de plano diretor, eu tenho uma certa história. Eu estive participando do primeiro plano diretor em 2006, quando nós fomos, as opiniões ali eram cerceadas, fomos ali oprimidos, porque nós não tivemos sequer a oportunidade de fazermos opiniões ali e participação. E aí eu estou lembrando agora desse, em 2022, nós já passamos 5 anos sem um plano diretor, infringindo, inclusive, a lei, e foi por essa razão, inclusive, que eu acionei o Ministério Público para que nós pudéssemos discutir a nossa cidade. Eu não pude participar aqui desde o começo da apresentação, porque eu tive problema de saúde na família, mas mesmo assim saí correndo porque considero isso extremamente importante para cada cidadão aqui de Paulínia que pretende aqui passar sua vida. Eu, desde já, quero deixar registrado, eu lamento que as reuniões, as audiências públicas tenham sido marcadas todas numa semana pré-eleitoral e de maneira muito próxima da outra, diminuindo a chance da população tanto participar, agora mesmo está ocorrendo outro, me parece, no Parque da Represa. Isso diminui a chance das pessoas exercerem o seu direito de discutir a sua cidade. Isso diminui a oportunidade de eu mesmo, no BOA, que nós participamos aqui de todas as reuniões do Plano de Mobilidade Urbana, nós participamos, nós também temos uma certa dificuldade em conhecer toda a cidade e discuti-la de maneira mais ampla. Eu quero pegar aqui um dado que foi mencionado, e eu vi lá, acho, na página 23 da proposta que vocês deixaram lá no site, e que vocês usam um índice aqui do Estado para calcular a população. E nós já temos um dado recente do IBGE que projeta cerca de 114 mil habitantes aqui em Paulínia hoje. Quero dizer também que estou temerário em relação a esses números, porque em 2020 eu recebi resposta de um protocolo da Secretaria de Desenvolvimento Urbano de Paulínia com 33 loteamentos entre condomínios e prédios, loteamento de condomínios e conjuntos de prédios. E naqueles números, a previsão era de aumento de 20% da população. Ou seja, esta previsão de que Paulínia até 2030 terá 120 mil habitantes, eu estou aí absolutamente desconfiado disso, porque não é a realidade. Isso foi uma resposta da Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Então, eles que deram esse número. Outro ponto que eu quero aqui deixar também registrado, eu fiquei triste com a quantidade de pessoas que aqui estão, assim como a doutora Fernanda, como o Nubô, como o rapaz que acabou de falar aqui. Eu tenho realmente tristeza em ver a quantidade de pessoas para um tema tão importante e que vai impactar na vida de todos nós e das futuras gerações. Eu lamento isso. Lamento, por exemplo, a não participação dos representantes da cidade aqui. Temos aqui engenheiro da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, uma pessoa extremamente capaz, né? Mas falta aqui os representantes que vão votar essa lei na Câmara, por exemplo. Não vejo aqui nenhum vereador. É algo, diria, até lastimável, porque isso demonstra que a população pouco está sendo representada num ato tão importante como esse. Não sei como vão votar. Faltaram também nas audiências públicas de plano de mobilidade urbana, que eu também lamento. Eu acho que nós temos que nos perguntar sobre quem está nos representando e se está fazendo de maneira correta.
Eu quero aqui, que normalmente ninguém comenta, outro fato aqui muito importante, e em relação ao Parque da Represa. É sobre um estudo que existe da Sabesp. Eu tive acesso, eu pedi vista desse processo, eu fui lá ver, porque já é bastante antigo aquilo, sobre a completa contaminação do Parque da Represa por aquele lixão antigo que foi desativado e que hoje continua poluindo o subsolo daquela região. Esse estudo está na CETESB e pouca gente sabe. Eu até estou trazendo aqui para que todos possam ter conhecimento. Não sei se isso foi discutido aqui ou observado. Então, essas são as questões que eu quero colocar e quero estar acompanhando isso com mais afinco, porque isso eu tenho bastante interesse. Eu quero ver uma cidade melhor, uma cidade mais humana, uma cidade que é viva, uma cidade que pulsa a cada dia e que as demandas que ocorrem aqui em Paulínia, realmente, ela é muito mais assídua do que em algumas cidades da região, até pela sua fama de cidade rica e que traz grandes benefícios à população. Quero parabenizar todos que aqui estão e passar aqui o microfone. Obrigado. Vou chamar o senhor José de Freitas. É o último participante e aquele senhor, o Rogério, né? Ele quer fazer uma continuação. Não, pode falar. Boa noite a todos. Meu nome é José de Freitas Guimarães e eu pedi a palavra para rebater uma colocação sua. Qual foi a opressão que você recebeu em 2006? E eu lhe justifico o porquê da pergunta. Eu justifico o porquê da pergunta. Eu fiz a redação do projeto. 107 artigos. Além disso, foram 4 audiências públicas, mais 4 reuniões em associações de bairro. O único questionamento que se teve foi do Vonei Amorim, quando, lá na escola da José de Anchieta, em que ele quis me questionar, porque eu era assessor jurídico, eu era diretor da assessoria jurídica interna da prefeitura, e ele quis trazer elementos de discussão envolvendo várias secretarias, e não era o momento oportuno. Então, eu estou vindo aqui apenas para rebater, não houve opressão nenhuma, muito ao contrário. Respondi ao Vonei Amorim na oportunidade. Estou aqui para colher propostas. Me apresente a sua proposta e ela constará dessa redação final. Essa é a colocação que eu tenho para lhe fazer, rebatendo. Não existe isso. Não existiu isso. Obrigado. Eu sou morador. Eu, como cidadão, fui pedido. O senhor tentaram até ameaça de morte naquela época. Era o Edson Moura. Inclusive, tanto ele está condenado em várias condenações por crimes, assim como o senhor teve que sair do recurso do mundo recentemente, por atos nada. Vamos seguir a audiência pública. Vamos seguir a audiência pública, por gentileza. Olha para você ver como que é importante a gente ter tempo para poder fazer o debate. Você me desculpa, mas a sua fala é completamente contraditória com o que está escrito aqui. Nós sabemos que a cidade tem uma expansão urbana no seu território total, mas você fala de que as pessoas que têm hoje empreendimentos rurais vão poder continuar. Não é o que está escrito aqui. Hoje a proposta é que vai se colocar no plano diretor da cidade de que a agroindústria não faz parte importante da arrecadação do município. Então, como ela não atinge, não agrega a função social, uma deturpação desse conceito, do conceito de função social da cidade, agregando valor ao orçamento do município, o que está escrito na proposta é que serão restringidas as áreas rurais do município. E isso é o que está escrito na proposta de vocês.
E tanto que eu até pedi, peço desculpas sem querer monopolizar, mas é uma situação importante que precisa ser revista, porque agroindústria também é indústria. Ao invés da gente delinear o nosso plano diretor para extinguir a agroindústria do nosso município, talvez seja importante e relevante que a gente trabalhe para que essa agroindústria se diversifique no município também, podendo. E aí vem um outro impacto muito importante, que quando nós abrimos, e aqui nessa região de Betel que nós somos inseridos, você começa a abrir, transformar essas áreas que hoje são rurais, que fazem uma contribuição a nível de lençol freático e tantas outras coisas. Nós estamos numa área que eu acompanhei o plano diretor de Valinhos. Teve uma pessoa que apresentou, nós estamos com decadência do índice pluviométrico da nossa região. Ou seja, quanto mais impermeabilização de solo nós tivermos, menor vai ser a contribuição para os lençóis freáticos. Então, quando nós estivermos extinguindo as propriedades rurais do nosso município, nós vamos colocar uma indústria que vai trazer emprego, que não vai deixar renda para o município, porque a reforma tributária vai mudar a tributação da produção para o consumo, e nós vamos estar cada vez mais condenando a nossa cidade a ter problemas com relação à água e aliás, levando uma péssima contribuição para toda a região metropolitana. Eu queria falar uma última coisa também, com relação às áreas de conurbação. Tem uma proposta de não se utilizar as áreas próximas às áreas de conurbação. Isso me deixa muito preocupado, porque a partir do momento que você tenta delimitar uma área de conurbação sem uso, você está abrindo um espaço para uma área de invasão. Se você não tem uso, não está designando o uso para aquela região, a chance de você ter invasão naquela região é muito grande. E para encerrar, quando nós falamos de ZEIs, e vocês fizeram um trabalho muito bem especificado sobre as ZEIs, é lamentável a gente falar sobre isso numa cidade que não tem cadastro habitacional. Nossa cidade não tem cadastro habitacional. O último cadastro habitacional, se não me engano, é de antes de 2000, perdido dentro da prefeitura. Os planos de projeção dos loteamentos são para atender pessoas de fora. Tem uma informação no plano diretor que o foco é que os condomínios fechados e loteamentos sem acessibilidade. Isso vai acabar restringindo a população do município de conseguir adquirir o seu bem. Nós não temos uma política habitacional para a cidade. E esse plano diretor, do jeito que ele está escrito, ele vai restringir ainda mais. Nós temos cerca de 40% da população que paga aluguel ou mora no fundo da casa dos pais. E do jeito que está esse plano diretor, nós vamos estar continuando restringindo, colocando as pessoas que cresceram e nasceram em Paulínia para morar em outra cidade, porque você não consegue pagar R$ 1.500 de aluguel, pagar R$ 1.500 de um preço de um condomínio e ainda ter que realizar a construção para sair do aluguel. Então, seria importante também analisar essa questão. Obrigada. Bom, acho que seria legal dar uma lida na proposta, assim, bem a fundo, para a gente não ter interpretações diferentes daquilo que está sendo colocado. Porque, na verdade, assim, isso que o senhor colocou aí da agroindústria foi justamente para justificar a expansão urbana dessa região. Por que a gente está propondo a expansão urbana nessa região, que já é uma região urbana, novamente, né? Já é uma região que hoje está como os R3 ali, uma região que pode ocupar. Então, foi por isso que a gente trouxe essa justificativa da agroindústria. Mas a restrição ela não é no macrozoneamento, ela é no zoneamento. E a gente ainda não tem a proposta do zoneamento. Então, uma coisa é o macrozoneamento, que está olhando, como eu falei, para o território como um todo. E aí a gente está falando que a agroindústria ela não tem uma participação significativa no PIB, no desenvolvimento do município. Então, por isso que é importante fazer a expansão urbana dessa área.
Por isso que a gente está fazendo essa proposta. E aí, na verdade, um outro ponto que você traz com relação à permeabilidade do solo, na verdade, é comprovado que as áreas, parte das áreas rurais, elas também causam impermeabilidade do solo, né? Quando você tem o gado ali que pisa. Então, é só para a gente ter mediado aí todas as questões que foram colocadas na proposta. Um outro ponto das EIs, e que nós julgamos ser uma inovação na proposta, é que a gente está permitindo os EIs em qualquer local. Isso está no instrumento. A gente está falando ali, trazendo isso como uma política, como um instrumento. Sim, aí, exatamente, aí são duas políticas que andam em paralelo, concordo com você. Mas o projeto está inovando quando ele permite ZEIs em qualquer lugar do território. Beleza, então estamos de acordo. Então eu vou encerrar a audiência pública, convido vocês para a reunião de quarta-feira, a audiência pública de quarta-feira, e tenham todos uma boa noite e até quarta-feira. Obrigada.